mas vamos explicar para as pessoas que estão assistindo o que são rubricas, para que elas servem, como que eu posso fazer? Vamos lá, então. A Sheili comentou atrás de uma pergunta, né, e que perguntava isso, um pouco disso, tá? E aí eu pego o critério e faço o quê, né? Eu acho que a rubrica entra agora nesse ponto. Eu pego o critério de avaliação e faço o quê? Se vocês puderem mostrar o próximo slide, eu já vou explicando para vocês aí que estão ouvindo. Então, a rubrica, né, ele é uma ferramenta de comunicação. É uma ferramenta de comunicação para o professor e para o aluno. Veja bem, para o aluno. Para quem já fez correção de Enem, já trabalhou como corretor, ou de vestibular, ou de algo que seja muito classificatório, já deve ter visto matriz de referência avaliativa, né? Então, você tem uma matriz de correção. A matriz é para o professor, já foi feita por alguém e naquele momento vai ser usada para corrigir. A rubrica ela tem um outro princípio. Ela comunica a expectativa para o aluno do que eu quero avaliar em relação aqui. Olha que legal, ela vai comunicar para o aluno, né? Então, eu promovo um diálogo para ver se ele entende o que eu estou falando, né? E aí eu vou avaliar aquilo. Então, ela é dividida em quê? Em critérios. Sabe, todos aqueles critérios que a gente falou lá atrás, agora nas atividades, e que vocês vão ter isso disponível, vocês vão poder colocar aqui todos aqueles campos de critérios. Eu peguei exatamente da habilidade que eu comentei com vocês agora, ó. Aponta características do fenômeno para a manutenção da vida. Então, a rubrica é feita de critérios e uma gradação que vai comunicar ao meu aluno e a mim também, na hora de avaliar, se ele atingiu o que eu estava esperando, né? Eu vou comentar uma coisa, como ela é uma ferramenta de comunicação, ela pode ser dada nota ou não, e aí fica a critério do professor. Muitas vezes, ele não vai dar a nota disso, né? Porque não precisa, se é conceito na escola. E, às vezes, ele vai precisar dar uma nota. Então, você pode substituir esses numerações 1, 2, 3 e 4 por intervalos de notas, se precisar, né? Ou de colocar, por exemplo, de 0,25 a 1, e cada critério eu vou somando no final e dar uma nota. Então, tem várias formas que o professor pode fazer se ele precisar conseguir uma nota, certo? Então, olha aí, ó, apontar as características do fenômeno para a manutenção da vida, critério, ok? O que eu quero do meu aluno? O que eu espero de mais alto do meu aluno? Eu quero que ele vai relacionar a característica do fenômeno com a manutenção da vida, certo? Ele tem que relacionar os dois para entender que o efeito estufa é importante para a manutenção da vida. Beleza, então eu sei o que eu quero. Agora eu quero que vocês pensem assim, na hora de montar uma rubrica. O que eu não quero do meu aluno? O que eu espero que ele não faça, né? Ou o mínimo que ele vai fazer. O mínimo que ele pode fazer, de repente, é identificar que existe efeito estufa, porque ele leu ali, viu, existe, identificar também ali a vida na Terra, mas ele não relaciona um com o outro, certo? Se ele não relaciona um com o outro, não há um trabalho aí de conexão dentro disso, certo? Então, isso é o que eu não quero do aluno. Um está no categoria 4, outro está na categoria 1. Aí eu chamo de meião. O meião eu vou preencher com intervalos dentro disso. Se para o professor ele não tem muito tempo, ele pode colocar só 3 colunas em vez de 4, né? 4 é um número interessante, ou até 5, mas vai depender do tempo do professor. Ainda vou mostrar depois uma outra rubrica que pode ser mais rápida, caso ele não tenha tempo. Então, 4 é o que eu espero, 1 é o que eu não espero. Eu vou colocar o meio, olha lá o meio. 2, ele faz poucos apontamentos da importância do efeito estufa para a manutenção da vida. E o 3, ele vai relacionar a maior parte daquela característica com a manutenção. Então, um é a maior parte, outro é a menor parte. A ponta que não conseguiu relacionar e a outra ponta que conseguiu relacionar tudo. Pronto, eu tenho uma gradação de uma rubrica. Que bom! Certo? Aqui, olha lá, a rubrica de classificação. Ela funciona, por exemplo, quando eu uso muito essa quando eu faço autoavaliação do trimestre ou do bimestre com os alunos, uso essa também para fazer relatório científico,
o aluno manteve o formato que se esperava, ele conseguiu responder ali o resultado, ele colocou os materiais, então ela é classificatória, ele fez ou não fez aquilo, né? E olha lá, eu fiz do mesmo jeito caso o professor precise e tenha pouco tempo, ele pega o critério e descreve um pouco mais detalhado o critério. Olha lá, ele aponta as características do fenômeno para a manutenção da vida e dá exemplos de consequências positivas para os diferentes seres vivos, ok? Isso é um critério. Aí, ó, muito baixo, médio, alto e muito alto. Eu já tenho 5 níveis aí para dividir. Se eu tiver que dividir esses níveis em notas, ela vai de 2 em 2, se for de 0 a 10. Se tiver que dividir em conceito, aí vai de A, B, C, D e E. Eu não sei qual a escola que o professor está e como ele vai fazer. Mas eu acho que fica muito comunicativo para o aluno o que eu espero dele. E aí eu falo para vocês, ela só tem a importância que tem se vocês comunicarem previamente isso para os alunos e discutir com eles se eles entenderam todos os passos. Se eles entenderam todos os passos e conseguiram pegar isso, agora você usa a rubrica.